Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Falando de Vida. Sou o pastor Wagner Pina. Estamos aqui mais uma vez para tratar de assuntos, de temas relacionados à nossa vida emocional. E gostaria que você pudesse ficar até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender coisas novas nessa oportunidade. Antes, eu gostaria de pedir a você que não se esquecesse de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar também aí o seu like. É muito importante para a gente poder fazer com que o nosso canal suba de relevância e assim atinja mais pessoas também aí na comunidade do YouTube, ok? Nós vamos rodar a nossa vinheta e logo após estaremos falando sobre esse tema, né? Controle o seu medo. Voltamos já. Falando de vida, de morte. Estamos de volta e eu queria começar fazendo uma pergunta. Você já passou por alguma situação em que você se sentiu tanto medo que ficou paralisado? E a sua reação foi uma reação que você mesmo não conseguiu entender? Meus amigos, minhas amigas, às vezes o medo nos paralisa. Às vezes o medo provoca reações em nós que nós mesmos desconhecemos. O que é o medo? Senão uma emoção que se experimenta na presença de uma expectativa real de um perigo, né? Então, todas as vezes que estamos diante de uma ameaça, né, nós podemos sentir medo. É importante a gente entender esse processo. Primeiro, a percepção do perigo, da ameaça. Quando há esta percepção, obviamente, a emoção acontece, a emoção aparece, né, que é o medo. E quando nós estamos com medo, então temos o comportamento que é a reação a esta emoção. Então, percepção, emoção e reação. Essas são a dinâmica, né, dessa situação do medo. Mas ter medo é normal? Você já parou para fazer essa indagação a si mesmo? Ter medo é normal? Ter medo é normal quando o perigo ele é real, né? Quando estamos diante de uma situação realmente que nos ameaça a nossa integridade física, né? Nós sentimos medo, isso é natural. Mas quando o medo é um problema? Quando ele não é normal? Quando não há o que se temer. Então é muito importante você, diante desta reação, né, dessa emoção, diante de um perigo qualquer, você perguntar para si mesmo: eu tenho motivos reais para estar com medo? Qual é a outra situação em que o medo ele não é normal? Quando as nossas reações se tornam exageradas. Então, olha só, eu tenho um perigo real. A minha reação a este perigo precisa ser proporcional à ameaça. Quando a minha reação ela é desproporcional à ameaça, então, obviamente, esse medo, né, ele também é desproporcional. Porque precisamos entender aquela dinâmica, a percepção do perigo, a emoção que é o medo e a reação à emoção, ok? Então, quando a minha reação ela é desproporcional, é porque, obviamente, o medo, né, que é a emoção, também se dá de maneira exacerbada, talvez pela incompreensão da ameaça ou pelo dimensionamento errado dessa ameaça, que fez você ficar com medo. Então, como nós podemos tratar o medo? Essa é uma pergunta muito importante para você responder e que talvez ajude você diante da situação de medo, da situação de desespero, né, frente à ameaça,
possa também fazer com que você pense sobre se esse medo ele é proporcional à ameaça e se a sua reação está sendo proporcional, né, a essa ameaça também. Então, a primeira coisa, né, que nós precisamos fazer para enfrentar o medo é ter plena consciência, né, da ameaça. A outra coisa é que nós precisamos enfrentar o objeto do medo, porque muita gente às vezes acaba nutrindo o medo acerca de alguma coisa que não se justifica. Isso faz com que a sua vida se torne muito difícil. Então é importante, né, você enfrentar o objeto do medo. Você conhece com certeza alguém que tem as chamadas fobias, né, de animais, de cachorro, de gato, ou de barata, de rato, enfim, né, de elevador. São diversos, né, os objetos de medo. Então, qual é o seu medo? Ele é desproporcional? Então, talvez seja importante que você encare, enfrente o objeto do seu medo, porque só assim você vai ter condição de vencê-lo. Uma outra coisa é importante também para que você possa controlar o seu medo, é entender se esse seu medo ele tem sido influenciado por outras pessoas. É verdade que muita gente, por conta dos seus medos, acabam também colocando medo em você, colocando medo nas outras pessoas, justamente por conta da maneira como ela se vê diante da ameaça. Né? Hoje a gente está vivendo uma situação em que muita gente está com medo. Então, volta e meia você vê alguém, né, falando a respeito das doenças, né, da epidemia, e o medo de pegar, né, essa epidemia faz com que a pessoa fique totalmente paralisada, deixando de fazer muitas vezes coisas básicas. Mas isso acontece porque também ela está sendo muito bombardeada, né, por essa emoção, por essas informações que faz com que ela também sinta medo. Uma outra coisa, né, importante para controlarmos o medo é evitar os estímulos que provocam o medo. Por exemplo, tem pessoas que têm medo, né, de escuro, né? Então é importante que ela evite, né, esses estímulos que levam ela a ter medo do escuro. Tem pessoas que têm medo, né, de sair na rua, porque acha que vai ser assaltada. Mas isso por quê? Porque ela também vê muita notícia, ouve muita informação sobre assalto, sobre a violência na cidade, e isso faz com que ela se sinta amedrontada diante dessas situações. Então os estímulos, na verdade, são aquelas informações, são aquelas situações que muitas vezes levam a pessoa a esse comportamento. Uma outra coisa importante para controlarmos o medo é conversarmos de forma objetiva, de forma racional, com outras pessoas acerca do nosso medo, né? Daquilo que entendemos como ameaça. Porque muitas vezes, quando nós conversamos com alguém e temos assim a oportunidade de pensar de uma maneira crítica sobre o objeto do medo, né? É alguém que vai fazer algum tipo de consideração que vai nos ajudar, né, a encarar o objeto do medo. Uma outra coisa, né, que precisamos fazer para controlar o medo é resolver agir contra o medo, né? Ou não agir com medo diante das situações, né? Então eu vou me policiar, eu vou me forçar, né, diante das ameaças que se apresentarem, a ter controle, autocontrole, né? Não permitir que as reações, né, ligadas à minha emoção possam me fazer ainda mais temeroso, né, com respeito àquela ameaça. Então,
Essas são algumas dicas importantes para que você possa controlar o seu medo, pensar sobre o objeto do medo, né? Evitar os estímulos, conversar de forma produtiva com outras pessoas acerca do objeto do medo. São coisas que nós podemos fazer para nos ajudar a controlar o medo. Meus queridos, se você gostou, né, desse bate-papo aqui, por favor, deixe o seu joinha e também comente aí no nosso vídeo, talvez um outro assunto que você gostaria de ver assim a gente abordando aqui no canal Falando de Vida. A sua participação é muito importante para nós. Espero que esse vídeo abençoe sua vida e ajude você a lidar com as situações de medo. Que Deus abençoe sua vida. E para assim encerrarmos, eu gostaria de deixar um texto da palavra de Deus que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então pense sobre essa palavra e haja, né, com coragem, haja com ousadia, né, enfrente os objetos do seu medo, tendo a certeza de que esse equilíbrio, né, que o Senhor quer que você tenha, advém, né, também do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção, e Ele não permitirá, né, que essas ameaças lhe façam um mal maior. Então tenha esse equilíbrio em nome de Jesus e viva com abundância, porque aqui neste canal nós falamos de vida. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.